Mas sem mais delongas, meus irmãos, queria comentar uma coisa interessante com vocês. Não é novidade para ninguém nessa igreja que eu adoro filmes. E essa semana eu estava vendo a Netflix com meu pai ontem, procurando alguma coisa para a gente assistir, e depois eu lembrei de um filme, bem antigo, que eu acho que nem todos aqui vão lembrar. Deixa eu ver se vocês vão lembrar. O filme tem o Hitler, o filme tem um arqueólogo americano e a Arca da Aliança. Estou falando de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Quem aqui conhece esse filme? Vocês conhecem esse filme? Vocês já assistiram? Vocês lembram? Pois é, meus irmãos, esse é um filme muito interessante. Mas para quem não está acostumado com Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, tem uma coisa mais perto da gente. As novelas da Record. Gente, eu não gosto de assistir essas novelas, mas a minha mãe adora. Como hoje é Dia das Mães, eu vou falar dela, como de costume. Ela adora assistir essas novelas. E eu não tenho muita paciência, mas de vez em quando eu paro para ver alguma coisa com ela, e eu acho bem interessante que eles retratam com bastante detalhes as questões do Antigo Testamento, o templo e tudo mais, os figurinos, os costumes. Eles têm muito cuidado com essas coisas. E é bastante interessante que eles façam isso. Por quê? Porque essas novelas elas são feitas pela Record. E a Record, ela pertence ao Edir Macedo, que também é o bispo da Igreja Universal. Uma igreja neopentecostal. E o que os neopentecostais têm de comum entre eles? É o que a gente chama de sincretismo religioso. As igrejas neopentecostais, elas unem elementos do cristianismo, como, por exemplo, eles têm a nossa Bíblia, eles falam do nosso Jesus, mas eles também unem elementos, por exemplo, da Umbanda, quando eles vão falar de sal grosso, quando eles vão falar de sessão de descarrego, quando eles vão falar de Exus e encostos. Eles também unem elementos de outras religiões espíritas, mas com a comunicação com seres espirituais, sobrenaturais, entrevista com demônio. Mas eles também unem elementos da tradição judaica, da religião judaica. Quando a gente pensa em Igreja Universal, a gente pensa em Templo de Salomão. E aí a gente lembra do Edir Macedo com aquela barbona, usando um quipá, com aquela roupa de sumo sacerdote. A gente lembra das Arcas da Aliança. Eu tenho uma amiga minha que é da Universal, a casa dela é cheia de Arca da Aliança, de todo tamanho, tem pequena, tem grande. Cada uma foi mais cara que a outra. E onde eu quero chegar com isso tudo? Eu quero falar sobre a influência que a religião judaica e a cultura judaica tem sobre a nossa sociedade. Vocês já pararam para observar como eles estão em todo lugar? A gente sempre ouve falar de Israel, a gente sempre vê a estrela de Davi, o pessoal usa como pingente. Isso é muito forte, principalmente em alguns contextos de outras religiões. Em alguns são mais, outros são menos. Tem algumas igrejas que elas são evangélicas, mas no púlpito tem um menorá. Tem aquele candelabro lá com 7 velas. Em outras igrejas isso é muito mais forte, como na Adventista, que eles guardam no sábado. A questão que eu levanto com isso é que relação nós temos hoje, nós como cristãos, como brasileiros, como betelinos, temos com estas questões da antiga aliança. Com esses rituais, estes símbolos, essas leis. O que isso diz respeito para as nossas vidas? Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo número 8, para discutir um pouco essas questões e entender melhor esses problemas, ou esses elementos. Hoje, meus irmãos, nós meditaremos sobre a nova aliança em Cristo Jesus. E para isso, o texto de Hebreus capítulo 8 é ideal, porque o autor vai discutir exatamente este assunto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor.
o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele tivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é a cópia e sombra daquele que está nos céus, dos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Versículo 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente, e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próprio, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Vamos orar. Senhor Deus de graça, de bondade, de misericórdia, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso mestre. Senhor, nos ensine. Aplica a Tua palavra no nosso coração. Que nós possamos sair daqui edificados, alimentados e transformados, mais parecidos com Jesus. Quebra o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa humanidade. Que nós possamos sentir a presença e o doce falar do Teu Santo Espírito. Em Cristo, nós Te louvamos e Te damos graças. Amém. Meus irmãos, nós estamos em uma série de sermões no livro de Hebreus, como alguns de vocês já sabem. E o tema desta série, o título que nós demos a ela é Jesus, maior que tudo e que todos. Inclusive está aqui atrás. Nós demos esse título porque essa é a grande proposta que o autor desconhecido desta epístola apresenta. Ele começa dizendo que Jesus ele é maior do que os anjos. Depois ele vai falar que Jesus é maior do que a perseguição, que Jesus é maior do que Moisés, que Jesus é maior do que Arão, que Jesus é maior do que Josué. Nos capítulos que nós estudamos nos últimos domingos, os capítulos 7, ele vai falar que Jesus ele é maior do que Melquisedeque. E é nesse ponto que nós paramos no último estudo de Hebreus. A superioridade do sacerdócio de Jesus. Agora, no capítulo de número 8, este que nós acabamos de ler, observa já o versículo 1. Ele começa falando: o mais importante do que estamos tratando é...
nós entendemos nesse momento que chegamos finalmente ao coração da carta. Ele vai agora falar aquilo que é de mais necessário, aquilo que é de mais grandioso. A palavra grega que o autor usa aqui também pode significar algo como em resumo de tudo o que eu falei, e ainda ele pode também dizer o ponto central de todas estas coisas. De modo que nós chegamos nesse ponto que ele levanta essa questão. Ele vai abordar agora as questões como da supremacia de Cristo, só que na perspectiva da aliança. A antiga aliança e a nova aliança. E ele vai discutir esse assunto no capítulo 8, 9 e 10. Hoje nós meditaremos apenas no capítulo 8. A grande verdade que o autor traz para as nossas vidas essa noite, meus irmãos, é que a nova aliança, da qual Cristo Jesus é o sumo sacerdote, é muito superior à antiga aliança que os hebreus tiveram através de Moisés. A pergunta que a gente faz diante disso é: o que essa nova aliança tem de tão especial? Por que ela é superior? E o que isso tem a dizer para nós hoje, em 2019? O texto que nós lemos responde essas perguntas. Acompanhe comigo então. A primeira questão que ele vai discutir aqui, observando já do versículo 1 até o versículo 5, e eu vou pedir aos irmãos que mantenham as Bíblias abertas, é que ele vai falar sobre o representante da nova aliança. O representante da nova aliança é o próprio Jesus. E ele vai começar falando: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não homem. A distinção que Jesus tem como sumo sacerdote da nova aliança é que ele é rei. Esse texto aponta para dois dos principais ofícios de Cristo: Jesus Cristo como sumo sacerdote e Jesus Cristo como rei. E é impossível para nós lermos essas coisas e não lembrar do capítulo 1 de Hebreus, do versículo 1 até o versículo 3, que ele vai dizer: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nos últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio do quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação pelos nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. O Jesus a quem o autor apresenta para nós, ele não apenas exerce o sacerdócio nesta nova aliança, mas ele também é rei. A primeira coisa que eu preciso que você entenda esta noite é que Jesus Cristo de Nazaré é o Rei dos Reis. Ele se fez homem, mas ele hoje está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, nos altos céus, na majestade, nas alturas, no lugar santíssimo, elevado, altíssimo. Nas palavras que nosso pastor gosta de usar, super exaltado. E isso já o distingue de qualquer outro na criação, de qualquer outro no universo, de qualquer outro ser que exista. Porque ele é o único. Ele é Deus. Jesus é Deus. Eu amo falar isso. Jesus é Deus. Meus irmãos, e isso aponta para a glória de Cristo. Mas o versículo número 3 vai fazer, de um certo modo, um contraponto. Ele vai apresentar
todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. O representante da nova aliança que nós temos. Primeiro, ele é rei. Mas depois, ele também é um sumo sacerdote diferente. Por que ele é diferente? Ele é diferente porque ele não ofereceu sacrifícios. Jesus não está até hoje imolando o cordeiro, o bode. E agora deixa eu fazer uma retrospectiva histórica com os irmãos. Para quem não está muito acostumado com este conceito de sacerdócio e tal. Vamos voltar ao Antigo Testamento. Deus estabeleceu na Antiga Aliança uma série de regras e normas sobre como ele deveria ser cultuado. Ele estabeleceu os levitas, uma tribo dentro de Israel, e dentro dos levitas ele separou o grupo dos sacerdotes. E estes sacerdotes eles deveriam diariamente sacrificar animais, cordeiros, bodes, pombos, carneiros, ovelhas. Dependendo do pecado, dependendo do propósito, era um sacrifício diferente. E a vida de um sacerdote era estar fazendo isso. Um sacrifício diferente, com um ritual diferente. Tinha que queimar o sacrifício, queimar a gordura. O livro de Levíticos praticamente inteiro vai estar discutindo essas questões. Só que agora o autor está apresentando Jesus como um sumo sacerdote. Ou seja, ele é um sacerdote acima dos sacerdotes. Só que ele é diferente dos antigos. Por quê? João Calvino vai falar que a intenção do autor era mostrar que o sacerdócio de Cristo não poderia coexistir com o antigo sacerdócio levítico. Porque a razão de ser, a razão de existir de um sumo sacerdote era de apresentar sacrifícios, de oferecer sacrifícios. Mas Jesus não faz isso. E deste modo fica claro que o seu sacerdócio é diferente em pelo menos 4 questões. Primeiro, o sacerdócio de Jesus Cristo é singular. Ele não pode existir com o sacerdócio da antiga aliança. Na antiga aliança, um sacerdote deveria oferecer sacrifícios, matar animais. Só que Jesus não faz isso. Então ele tem um sacerdócio que é diferente, ele é singular. Mas além de diferente e singular, o sacerdócio de Cristo ele é essencialmente diferente. Ele é diferente na sua essência. Porque o caráter do sacerdócio de Jesus não é terreno. Ele não tem um ministério aqui na terra, hoje. Mas o sacerdócio de Cristo, ele tem um caráter espiritual. A essência é diferente. E além de ser espiritual, ele é superior. Porque Cristo não está na terra, mas está nos céus, à direita do Pai, no santuário celestial. E além de ser um sacerdócio superior, ele também é um sacerdócio definitivo. Porque além de sacerdote, ele é o sacrifício. E essa é a chave. Preste atenção nisso aqui. Os antigos sacerdotes da antiga aliança ofereciam animais como sacrifício para perdoar os pecados do povo. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, como sumo sacerdote muito superior, de uma nova aliança muito superior, ele não oferece animais como sacrifícios, ele oferece a si próprio como sacrifício. O autor aos Romanos, o apóstolo Paulo, vai falar no capítulo de número 8. Abra comigo. Versículo de número 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor.
Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus Cristo ofereceu um sacrifício perfeito, único e definitivo para o Pai. Jesus Cristo não está vez após vez no santuário do céu, matando animais, oferecendo seu sangue. Jesus Cristo não está fazendo isso aqui na terra. Jesus Cristo, como sumo sacerdote, como aquele que se coloca entre o homem e Deus, porque é isso que um sacerdote faz. Ele levou em seu próprio corpo o nosso pecado, as nossas transgressões, os nossos crimes, as nossas culpas, as nossas imundícies. Ele levou em si mesmo. Ele foi o sumo sacerdote, mas ele também foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O autor aos Hebreus vai dizer: digno é o Cordeiro, porque foi morto, e com o seu sangue comprou para Deus povos de todas as tribos, reinos, línguas e nações. Jesus Cristo é totalmente diferente. Ele é singular. Ele é espiritual. Ele é superior. Ele é definitivo. E o seu sacrifício foi um sacrifício final. Nós não precisamos estar fazendo sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios. Você não precisa estar pagando preço. Você não está pagando preço para ir morar no céu. Não são os seus méritos. Você não está comprando a sua passagem para o céu. Não há nada que você faça que possa comprar. Não existem sacrifícios que você possa oferecer. Não existem animais que você possa sacrificar. E nem todo o dinheiro do mundo que você der será o bastante para comprar o perdão de Deus. Mas Jesus, o sumo sacerdote, que está nos representando à direita do Pai, na majestade das alturas, que está no santuário do céu, ofereceu uma única e suficiente vez o sacrifício definitivo e final. Ele mesmo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já fazendo uma outra aplicação aqui, isso também é uma resposta a questão católica das missas, da ceia do Senhor, da Eucaristia, em que domingo após domingo, missa após missa, eles estão novamente sacrificando Cristo. E aquela hóstia consagrada, na perspectiva deles, vira o corpo de Jesus, se transforma magicamente nisso, de modo que não pode nem morder, porque pode sangrar. E eles ficam oferecendo todo domingo um sacrifício novo. E aí o padre se coloca como sacerdote, de novo matando Jesus todo domingo, toda semana. Não. Meus irmãos, nós não vivemos sobre esse regime. O nosso sumo sacerdote está no santuário dos céus. E ele já ofereceu seu sacrifício uma vez por todas. Amém. Continuando o texto, o autor vai falar nos versículos 4 até o versículo 6.
se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, visto como também a aliança da qual ele é o mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. E aqui o autor, como eu disse no começo, que a proposta dele é fazer um apanhado daquilo que ele já havia falado antes, ele vai tocar no versículo de número 4, em Arão. Ele vai dizer agora, ele está provando aquilo que ele falou antes. No versículo anterior, ele disse que o sacerdócio de Cristo não pode existir ao mesmo tempo que o sacerdócio antigo. Nós não podemos ter dois sacerdotes. Ou o nosso sacerdote é Cristo, ou o nosso sacerdote são os homens. E ele diz, agora eu vou provar. A primeira prova que ele vai apresentar está no versículo 4. Quando ele diz, para início de conversa, se ele estivesse na terra, ele nem podia ser sacerdote. Porque já tem os sacerdotes de Arão. Mas Jesus é superior a eles, porque os sacerdotes, segundo Arão, eles estão na terra oferecendo sacrifícios terrenos, mas Jesus está no céu. No versículo de número 5, ele vai dizer, e Jesus é superior também a Moisés, porque o santuário, o tabernáculo que Moisés construiu, ele é uma cópia do santuário original, que está nos céus. Que é exatamente onde Cristo está neste momento. Logo, Jesus é também superior a Moisés. Por fim, olhe atentamente o versículo 6, que vai fechar essa parte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Deles quem? Arão e Moisés. Superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é o mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. E com isso o autor está querendo dizer, meus irmãos, que a pessoa e o ministério de Jesus Cristo de Nazaré é simplesmente único. Ele é superior a todos os homens. Ele é maior que tudo e que todos. Ele é maior que Arão, ele é maior que Moisés, ele é maior que a religião, ele é maior que a terra, ele é superior a nós, ele é superior aos nossos sistemas, ele é superior a absolutamente tudo. E já fazendo algumas aplicações para as nossas vidas, eu queria falar duas coisinhas interessantes. A primeira coisinha é, leia o Antigo Testamento com vistas ao Novo Testamento. Como assim? Eu estava conversando com um amigo meu ontem, do Promib, e ele estava dizendo, Guilherme, toda vez que eu tento ler a Bíblia, eu chego em Levíticos e paro. Eu não consigo continuar. Eu não consigo passar. Porque é muito ritual, é muita regra, é muita coisa. Quando chega na parte do tabernáculo, pronto. É tantos metros para cá, tantos metros para lá, tem que ser um tecido dessa cor, costurado daquele jeito, bordado daquele lado. Aí eu fiz, cara, mas você já leu o Novo Testamento? Ele, não. Você já leu Hebreus? Não. Então faz assim, lê primeiro o Novo Testamento, lê Hebreus, e depois volta e vai ler esses textos. Se nós lermos o Antigo Testamento, prestando atenção nessas coisas aqui, é totalmente diferente. O texto em que Deus está mandando Moisés construir o tabernáculo ganha um outro ar. Porque agora a gente entende que Moisés está tentando replicar o tabernáculo dos céus, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E os sacrifícios que eles estão prescrevendo lá em Levíticos apontam para o sacrifício de Cristo de alguma forma que nós precisamos entender. É diferente. E uma segunda coisa que eu gostaria de destacar para os meus irmãos nesse momento é que se Jesus Cristo
Isso é importante. Se Jesus Cristo é superior a tudo e a todos, será que Ele tem sido superior a tudo e a todos na sua vida também? Qual lugar Ele tem ocupado nas nossas vidas? Qual lugar Ele tem ocupado nos nossos cultos? Músicas. Quem aqui nunca ouviu uma música ou uma pregação que é focada num personagem bíblico, que é focada em Moisés, em Arão, em Josué, e passa a pregação todinha falando sobre a vitória de Sansão, e Jesus nem aparece na história. E a gente canta tanto sobre nós mesmos às vezes. Eu sou, eu faço, e cadê Jesus? Onde está Cristo? Cultos focados nas pessoas. Às vezes o culto é culto no Dia das Mães, e aí o culto é o culto da mãe. As músicas são para mãe, as apresentações é mãe, e a pregação vai falar sobre como a mãe é importante. E Jesus nem é citado nos cultos. E nas nossas vidas? Será que Jesus ele tem sido o centro? Será que Jesus ele tem sido superior? Será que Jesus ele é o mais importante? Alguém pode olhar para as nossas vidas e dizer que Jesus é maior que tudo e que todos? Jesus é maior do que eu? Ou eu sou mais importante? Ou o meu ministério é mais importante que o ministério de Jesus? Continuando. O autor termina esse versículo falando que a nova aliança, ela é superior à aliança antiga, porque ela está focada em promessas superiores. Mas antes de prosseguir, falando sobre a nova aliança, o autor vai fazer uma pausazinha para discutir a aliança antiga. E é exatamente isso que ele vai fazer agora. A segunda parte do texto, meus irmãos, está nos versículos 7 e 8. E ele vai falar sobre a necessidade da nova aliança. Versículo número 7. Pois, se a primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. E aí, quando eu estava lendo esse texto, eu pensei, como assim? Como é que Deus fez uma aliança com os homens e a aliança é imperfeita? Será que Deus cometeu um erro? É claro que não. Simon Kistemaker, ele vai falar que Deus não errou quando estabeleceu uma aliança que deveria ser substituída no futuro. A palavra de Deus é verdadeira e sem erro. O erro na primeira aliança não estava em Deus, mas no povo que era parceiro de Deus nesta aliança. Versículo 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será, versículo 9, como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Você percebe aí? Você percebe o problema da antiga aliança? O problema da antiga aliança não estava em Deus, mas nas pessoas. A antiga aliança, meus irmãos. Vamos comigo para o texto de Hebreus, ou o texto de Deuteronômio, capítulo 30. Porque eu estou falando tanto sobre essa antiga aliança e tal, mas eu acho que esse texto de Deuteronômio 30, ele acaba resumindo um pouquinho
bastante bem, na verdade, esta questão. Versículo 19. Versículo 15. Veja o versículo 15. Amém. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje eu lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar, e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês vida e morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E aí muita gente pega esse texto e vai falar sobre livre-arbítrio. Vai dizer, para mim está claro que ele está colocando, diante de você coloco a vida e a morte, a prosperidade ou a destruição. Escolha, porém, a vida. Agora, se você escolher a morte, então você será destruído. Mas sabe qual é o problema? O problema é que o ser humano sempre escolheu a morte. Se a gente voltar um pouquinho, lá em Êxodo, Deus faz uma aliança com seu povo. Ele vai dizer, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, não terás outros deuses diante de mim, não vos prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Isso é Êxodo capítulo 20, dos versículos 1 e 2. Que Deus começa a apresentar os 10 mandamentos. E aí Deus fala os mandamentos e no final ele diz, e agora, o que é que vocês têm a dizer? E o povo responde, sim, Senhor, nós vamos cumprir os seus mandamentos. E aí quando Moisés vira as costas, o povo vai lá e se vira contra Deus. E aí a gente tem toda a peregrinação, 40 anos no deserto, morre aquela ruma de gente, vem uma geração nova e a gente tem novamente Moisés com esse texto que nós acabamos de ler. Eis que eu coloco diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Escolham, portanto, a vida para que vocês se multipliquem e vivam muitos anos na terra. Porém, se vocês escolherem a morte, vocês serão destruídos, serão esquecidos e não viverão muito tempo. O que é que vocês escolhem? E o povo diz, nós escolhemos a vida, Senhor. E aí Moisés sobe no monte, Moisés morre. E quando Josué desce, o povo está pecando de novo. E aí eles entram na terra de Canaã. Deus dá vitória ao povo. Passa muito tempo, o povo se estabelece na terra. Josué fica velho, chega dentro do povo e diz, meus irmãos, eu estou para morrer. Mas agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês a quem servirão? E o povo diz, claro que nós serviremos ao Senhor, Josué. Josué morre e o que acontece? O povo se volta contra Deus de novo. Então Deus manda os povos opressores, inimigos, para destruir o povo de Israel. E o povo de Israel clama e Deus levanta um juiz. E aí várias vezes os juízes vão lá, libertam o povo, voltam e dizem, gente, se a gente não seguir os mandamentos de Deus, nós nunca teremos paz. E aí o povo vai lá e diz, não, mas nós seguiremos a Deus. E aí quando o juiz morre, o povo se volta contra Deus de novo. Então eles levantam um rei ímpio
E aí eles levantam, Deus vai lá e ordena um rei bom, Davi, Salomão. Quando Salomão morre, o povo se volta contra Deus de novo. Deus manda o povo para o exílio, o povo se arrepende, Deus traz o povo de volta, e quando o povo volta, eles se voltam contra Deus de novo. E Deus manda Jesus, o seu próprio filho. E o povo diz, olha, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, o Messias chegou. Estão lá balançando as folhinhas para Jesus entrar em Jerusalém. Só que quando ele está diante do povo com Pilatos, ele diz, quem devo soltar, Jesus ou Barrabás? Barrabás é melhor. E o que a gente faz com Jesus? Crucificam. Vocês percebem? Um padrão aí. A humanidade caiu. Nós pecamos contra Deus. Nós, como seres humanos, não somos aptos a cumprir a lei de Deus. Porque todas as vezes que Deus se apresenta diante de nós, e diz, você quer a vida ou a morte? Nós escolhemos a morte. Nós pecamos. Nós nos desviamos. E você pode estar pensando, Guilherme, você está falando de coisas tão antigas, do Velho Testamento, do povo de Israel. Isso não tem nada a ver comigo, não. Pare um pouco nesse momento e pense na vida que você tem levado. Vamos refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo. Muitas vezes, mesmo sendo crentes, constantemente nós escolhemos a morte. Nós escolhemos pecar. Nós escolhemos aquilo que sabemos que desagrada ao nosso Deus. Porque isso é tudo o que nós podemos escolher. O nosso arbítrio foi destruído, a nossa vontade foi maculada. Eu sou um pecador e deixa eu lhe dar uma notícia, você também é um pecador. Miserável, depravado, incapaz de fazer o bem. Nós somos, por natureza, inimigos de Deus, filhos da desobediência, filhos da ira, fadados ao fracasso, incapazes de seguir a lei. Incapazes de seguir a lei. Mas graças a Deus o texto não acaba por aí. Versículo de número 10. Deus reconhece que nós não somos capazes de cumprir a lei. Deus sabe que nós somos pecadores, fracos, seres humanos. O salmista vai dizer que ele lembra que somos pó. Então ele diz, eu farei uma nova aliança com o meu povo. Porque a antiga aliança fez com que porque na antiga aliança eles se desviaram e eu tive que me afastar deles. Hoje, porém, faço uma nova aliança. Versículo de número 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A nova aliança de Deus é cheia de promessas, promessas muito superiores. Ela é diferente. Primeiro, versículo de número 10. Porque agora Deus habita no coração dos crentes. Antes a lei era externa a nós, e nós éramos incapazes de cumprir a lei, mas agora o Espírito Santo de Deus passou a habitar no nosso coração. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus.
Ele escreveu a sua lei nas nossas mentes. Ele mudou o nosso coração. Nós tínhamos um coração de pedra e Ele colocou um coração de carne sensível. Ele escreveu dentro de nós os seus mandamentos para que nós pudéssemos amá-lo. Aquilo que éramos incapazes de fazer, Ele passou a habitar em nós para que pudéssemos realizar. Ele nos ensinou o amor. Esta é a nova aliança. O texto continua, já caminhando para o final. Ele vai falar agora no versículo de número 11. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, dizendo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Preste atenção nisso aqui. Antes, nós tínhamos, olha que coisa interessante, o templo. Preste atenção aqui, a gente tinha um templo. O povo vinha só até aqui. Aí, o povo comum. Veja bem, a presença de Deus está aqui. O povo vinha até aqui. Aí, daqui até aqui, somente o sacerdote podia vir. Podia vir. E daqui até aqui, onde estava a presença de Deus, somente o sumo sacerdote podia ir. Se você quisesse oferecer um sacrifício para adorar a Deus, não podia. Tinha que trazer até um sacerdote para que ele fizesse o meio de campo. Para que ele fizesse o caminho até Deus. Para que ele se colocasse entre você e o Criador. Na nova aliança não é mais assim. Na nova aliança todos nós somos sacerdotes, porque Cristo é o sumo sacerdote e Ele nos aproximou consigo. Lembra aquele texto que eu falei no começo? Digno é o Cordeiro de Deus, porque foi morto, e com o seu sangue comprou para Deus povos de todas as tribos, reinos, línguas e nações. O texto continua. E nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você não precisa de mais ninguém para se aproximar de Deus. Você pode se aproximar de Deus através de Cristo Jesus. Ele é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes com Ele. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube essa semana que me deixou triste pra caramba. Só para você entender. Era uma igrejinha neopentecostal. E o pastor estava lá pregando, muito empolgado sobre a volta de Cristo. Então, de repente, ele parou de pregar. Ele estava aí no meio da igreja, ele parou de pregar e começou a falar, não, Jesus, faz isso não. Aí veio para o púlpito e começou a chorar. E aí ele levantou, olhou para a igreja e disse, meus irmãos, Jesus está me mandando ir embora. Ele mandou eu parar de pregar e ir embora porque alguns não estão prestando atenção. E quando eu for embora, ele vai embora comigo. E aí esse pastor começou a chorar e a igreja entrou em pânico. Se vocês verem o vídeo, é assustador. O povo começa a desesperar, o povo começa a chorar. Fica, Jesus, por favor. Jesus não vai embora, não. Volta, Jesus, pelo amor de Deus. E o pastor dizendo, eu vou embora. E o povo, não vai, não. E o pastor dizendo, Jesus vai embora comigo. E o povo, Jesus não vai, não. E o pastor, vocês não estão prestando atenção. A gente vai prestar atenção, pastor. Misericórdia, Jesus. E o povo chorando, desesperado. Porque se o pastor fosse embora, Jesus ia embora com ele e o povo ia ficar sem Jesus. Bobagem, bobagem. Você não precisa de outra pessoa. Nós temos livre acesso ao trono da graça. O nosso sumo sacerdote está lá. Ele fez um caminho para nós. Ele abriu a passagem através do véu. E nós podemos entrar diante de Deus. Ninguém mais precisa dizer conheça a Deus, porque nós conhecemos a Deus. Ele está perto de nós. Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Martinho Lutero vai falar que o fato de que somos todos sacerdotes e reis significa que cada um de nós cristãos
pode ir perante a Deus. E olha que interessante, interceder pelo outro. Porque o sacerdote, ele geralmente oferecia sacrifícios por outra pessoa. E isso eu já estou falando para você ele colocar em prática nas nossas vidas. Porque às vezes a gente pensa, legal, eu sou sacerdote. Beleza. Mas o que isso muda na sua vida? Na prática, isso coloca um peso de responsabilidade sobre nós. Porque agora nós podemos chegar diante de Deus e interceder pelos nossos irmãos. Se eu notar que você não tem fé, ou se tem uma fé pequena ou fraca, eu posso pedir a Deus que lhe dê uma fé mais forte ou mais sólida. É isso que Lutero fala. E é fantástico. Já para terminar, ele vai falar no versículo 12. Porque eu lhes perdoei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Meus irmãos, a maior bênção da nova aliança é que os nossos pecados estão perdoados. Outrora, éramos inimigos de Deus. Andávamos mortos em nossos delitos e pecados. E éramos, por natureza, filhos da ira, dignos do juízo de Deus. Mas Deus, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Por fim, meus irmãos, estas dádivas, todas essas dádivas que eu falei da nova aliança, elas só pertencem aos que desfrutam da nova aliança. Isto é, aos que creram e se entregaram totalmente a Jesus. Portanto, duas atitudes. A primeira atitude é arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Para fazer parte da nova aliança, não é por obras, não é por sacrifícios, é por arrependimento e graça. Segunda atitude, abandone as coisas que dizem respeito à antiga aliança. Como assim? Isso aqui é um púlpito, não é um altar. Os irmãos que estavam cantando são músicos, não são levitas. O pastor, ele é o pastor, não é sacerdote. A igreja não é um templo. Essas são coisas da antiga aliança. Dizem respeito para trás, ao passado. Isso aqui não é o templo, muito menos é a casa de Deus. Nós, como comunidade, somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mais ainda, meus irmãos, não se engane. Água de Israel do Rio Jordão, toque de chofar, estrela de Davi. Nada disso nos diz mais respeito. Nada disso está para nós hoje. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. O nosso profeta maior não é Moisés, é Jesus de Nazaré. Nosso sumo sacerdote é também o Rei dos Reis, o Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou para sempre, Jesus. Não é Arão. Diante de tudo que nós vimos, fica claro que simplesmente não dá para comparar a glória deste novo pacto, desta nova aliança, que Jesus inaugurou com a antiga aliança, que dependia das obras, que dependia de nós. Nós podemos ler sobre elas, nós podemos assistir filmes como Indiana Jones, mas jamais podemos fazer aquilo que o povo está fazendo aí fora, que é voltar a essas sombras. Nós já saímos da caverna. Agora nós vemos com clareza que Jesus, ele é o cumprimento perfeito. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é a nova aliança. Jesus é o rei. Jesus é o cumprimento perfeito de todas as coisas. É tudo sobre Jesus. Ele é maior do que isso. E se você esqueceu tudo aquilo que eu falei até agora,
Se porventura você não lembrar de mais nada, guarde isso, leve isso para casa, pelo amor de Deus. Quando você cair, quando você precisar, quando você estiver no lugar mais baixo, não tenha medo. Nós não estamos mais sobre a lei. Nós não precisamos de sacrifício. O autor vai dizer no versículo 1, o mais importante é isso. Temos um sumo sacerdote, um intercessor, à direita de Deus nos céus. Nosso advogado está lá, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus de graça e de misericórdia, nós inclinamos o nosso coração a Ti, Senhor, para Te dar graças pela Tua palavra. Senhor, nos perdoe pelos nossos pecados. Nos perdoe pelas nossas dívidas, pela nossa depravação, pela nossa fraqueza. Nós somos pobres e miseráveis. Mas Tu, Senhor, és o Deus da vida. Tu és o Rei de toda a terra. Tu és o Rei das nações. És o Altíssimo, soberano, Senhor, sobre toda a criação. Nós somos como poeira, Senhor. Nossa vida é um sopro. Nós não somos nada, mas Tu és aquele que está acima das estrelas. E como um Rei domina sobre tudo que existe, à Tua destra está Jesus, nosso sumo sacerdote, em quem nos apegamos, Senhor. Senhor, se fosses olhar para os nossos pecados, seríamos destruídos. Mas graças Te damos porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está à Tua destra. Nós nos apegamos a isso, nos escondemos na cruz. Nos escondemos em Ti. Nós corremos para Ti, como filhos correm para os braços do Pai. Nós nos apegamos ao Messias, ao nosso Jesus, porque Ele, Senhor, não é apenas tudo o que precisamos, mas é tudo o que temos. Para quem iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nos fizeste para Ti, Senhor, e o nosso coração inquieto está enquanto não descansar em Ti. Nós confiamos em Ti. Fica conosco, Senhor, e aplica essa palavra no nosso coração. Através de Jesus, a quem tudo pertence, nós Te agradecemos. Amém.